pedir. Muito bom. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos atualizar, hein, Rô? Vamos ver o que está acontecendo? Nós terminamos um ciclo, né? O mês de junho já começa outro. Ai, Senhor, o que que esse ciclo nos traz? Então, primeiro a Samanta, né? E, ó, a gente tem, deixa eu olhar minha agenda aqui. A gente tem só mais um dentro desses ciclos, né? De que vocês trouxeram, a gente só tem mais uma pessoa, que é a Cris Pisaneschi. Então, vamos lá. Então, a Samanta traz uma questão do medo para a confiança, tá? Então, nós vamos primeiro atualizar, né? Vamos atualizar um pouquinho o que está acontecendo. Então, quando a gente se aproxima de um mês, né, e vai começar outro, sempre tem o que que esse mês vem trazer, né? O que que julho vem trazer? Então, julho chega com um ano novo, que eles falam, um ano novo planetário. Então, dia 26 de julho é considerado um ano novo planetário. É o portal, é conectado com o portal de Leão, que é dia 8/8. Então, do dia 26 a 8/8, a gente tem todo esse movimento. Porém, antes disso, antes do dia 26, há uma estruturação para receber esse ano novo, né? Então, estar em um grupo, né, é a melhor saída para aguentar os movimentos que ainda vão chegar, porque dizem, as pessoas que estudam, né, astrologia, enfim, diz que ainda vai ter muita energia, muito movimento ainda para acontecer. Então, eles falam, estejam em grupo. A Claudinha deu até risada. Ai, meu Deus, mas mais, Luciana? Eu não sei, eles dizem que é, né? Então, vamos olhar para isso, né? Vamos se preparar. Bom, mas por que que acontece? Por que que eles dizem que é o ano novo, né? Porque muitas raças antigas reconhecem isso como um momento um momento entre que é um novo ciclo do tempo evolutivo, né? Então é um período que está associado, lógico, ao portal de Leão, mas é um momento também histórico em que a constelação de Leão se alinha ao complexo de pirâmides, e principalmente a uma pirâmide, eu não sei se é assim que pronuncia, Giza, que é a terceira maior cidade do Egito, onde tem uma grande pirâmide, e é o alinhamento dessas conjunções com essa pirâmide. Por isso é o alinhamento de um novo ciclo. Porém, até o dia 26, muita movimentação vai acontecer na entrada de junho, né? Então, o que que eles pedem? Né? Eles pedem assim, que vibremos muito mais alto, que a gente possa elevar nossa consciência num lugar positivo, que a gente possa atrair essa positividade, que a gente possa começar a fazer nossas escolhas nossas escolhas mais corretas, mais assertivas, né? E é um momento em que a Terra está querendo viver esse lugar de bem-aventurança. É engraçado isso, mas pode não parecer, mas eles dizem que está se abrindo como uma fenda. E depois eu peguei aleatório essa oração hoje, e no final fala exatamente aquilo que eu estava estudando hoje, que assim. Que os novos universos paralelos surjam gloriosamente. E é exatamente o que esses mestres estão dizendo. Eles estão dizendo que um universo paralelo está sendo criado dentro dessa própria Terra, né? Então a gente vai ver muitas pessoas estando bem, mesmo vivendo na Terra, no caos, e muita gente dentro do caos, né? Então eles falam que vai se abrir uma fenda de dois mundos ocupando o mesmo espaço, tal qual a física quântica fala, né? Então o que isso quer dizer? Que não dá mais para fazer pouco, não dá mais para achar que aquilo que a gente já faz é o suficiente.
A gente precisa nos mover para a ascensão dessa nova realidade, que se cria dentro dessa ilusão que muitos ainda acham que querem viver. Então, assim, estejam prontos para essas novas energias que vão entrar e vejam isso se desdobrar em um novo mundo a partir de você mesmo. Lembra daquele filme do que eu sempre gosto de falar, A Origem? Né? Se vocês nunca assistiram A Origem, assistam. É exatamente aquilo, né? Esse dois universos, duas coisas acontecendo no mesmo lugar. Né? Sabe aquela sensação, gente, mas está acontecendo isso? Onde é que eu estava que eu nem percebi? Vocês vão ver isso acontecer assim, muito palpavelmente. Um exemplo, tô na rua, aí tá tendo uma briga, aí alguém te cutuca, nossa, você viu o que aconteceu ali? Não, não vi. É mais ou menos isso. Parece que não é que você vai estar fora da realidade, é que você é como se você estivesse vivendo numa faixa etária vibracional que essas coisas não vão nem chegar perto de você. Bom, isso é a nossa atualização aí do mês. Então, eu quero começar, Samantha, trazendo uma palavra que chama semiologia. Ai, meu Deus, vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Eu acho que pode ser que a Laís já tenha ouvido, porque a Laís é um pouco da área da saúde, mas a semiologia é uma palavra que vem da união das palavras gregas que se chama semeion, que significa sinal, e logia, que vem para eles de logos, estudo ou consciência. Então, semiologia tem por objetivo, ele é um conjunto de signos, um conjunto linguístico, visual, ou pode ser também chamado de ritos ou de costume. Um signo quer dizer não é o signo do zodíaco, né? O signo como uma combinação do significado e o significante. Ou seja, é um conceito que dá o objetivo em si das coisas. Vou dar um exemplo. Uma placa de trânsito. Ela isolada é só um conjunto visual de cores e desenhos. Mas quando você coloca ela num poste na rua, ela tem um sentido, tá? Deu para entender o que é essa palavra? Então, é a partir do significado das coisas que lhe dão que ela se constitui um signo, que ela ganha um sentido. Ai, meu Deus, o que eu quero dizer aqui é que são os símbolos que manifestam a nossa comunicação no mundo sutil. E mais uma pergunta com isso, uma pergunta importante. Aquilo que eu sou se contradiz com aquilo que eu faço? Né? Porque a semiologia é isso, aquilo que representa, aquilo que manifesta aquilo que representa, se unifica. Então, nós precisamos resgatar aquilo que somos. Eu não me lembro agora, mas eu acho que o nome dele foi um poeta, enfim, ele chama, se eu não me engano, é Meseriate. Eu lembro da frase, mas não, eu acho que é esse. Que ele diz assim: o sagrado é a função de dar sentido. Então, qual é o sentido da sua vida? Porque se o meu sentido é continuar achando que o medo é a base do meu sistema, onde o sagrado vai habitar nesse espaço. Entende? Os indianos dizem que toda a sua vida deve ser sagrada. Então, quando a gente vai para a Índia, né, nós nos deparamos com essa realidade. A gente percebe isso muito facilmente, como tudo ali se volta para o sagrado. Aqui no Oriente, tudo se volta para materialidade, não se volta para horizontalidade,
Na Índia é o contrário, tudo se volta para verticalidade. Eu não estou dizendo que lá não tem conflitos, eu não estou dizendo que tem coisas, mas eu estou colocando numa maioria e num contexto geral das coisas, né? Então, quando vamos olhar para um aspecto da racionalidade, já que a Samantha me traz a palavra confiança, né? Que é afiar-se com. Então, quando a gente vai olhar para um aspecto da racionalidade, a confiança, ela é superficial. Então, a gente pode perceber que muitas vidas vivem em seu estado muito raso, muito empobrecido, pelo pouco que a própria mente acaba alcançando. Um grande exemplo que a gente falou na semana passada é que a maioria dos estudiosos, e seja em qualquer área, né? Eu estou colocando essa porque a gente falou um pouco disso semana passada, mas a maioria dos estudiosos, seja do Vedanta, do Tantra, eles sabem tudo sobre as escrituras, mas eles não sabem nada, eles não sabem nada do porquê daquele texto. São conhecimento, o conhecimento que a gente chama que é o conhecimento raso. É extenso, mas não é profundo. Você sabe tudo o que disseram, cada vírgula. Você pronuncia com perfeição o sânscrito, mas você não sabe dizer o porquê essas coisas estão dizendo nessa ordem. E aí se torna um bando de papagaio de pirata. Não se abre espaço para ir além daquilo que foi escrito. Porque, em verdade, somente aquilo que não subjuga, somente aquele que não subjuga, somente aquele que não restringe a sua mente é que pode abrir-se para a profundidade de uma escritura. Então, é como você ler um livro, e aí eu pego um livro, não estou com nenhum aqui em cima da minha mesa, mas sei lá, pego um livro do Jung, e aí eu leio e acho incrível essa teoria. Mas aí eu começo só a reproduzir aquilo, então eu virei um papagaio de pirata do Jung. O que eu tenho que fazer? Quando eu pego uma teoria, eu tenho que não é decorar, eu tenho que silenciar. Porque essa fonte que Jung pegou para escrever isso está pairando sobre todos nós. Mas se eu tomo essas escrituras como uma verdade absoluta, eu não consigo enxergar aquilo que Jung não conseguiu enxergar. Porque Jung enxergou a partir da experiência dele, ele não enxergou escrevendo assim, vou escrever esse texto porque em 2025, em 2021 a Luciana vai ler essa escritura e eu quero escrever conforme ela está. Não, ele escreveu conforme a consciência dele naquele momento. O que pode mais chegar sobre cada um de vocês? Então não se torne um papagaio de pirata, não abre espaço para ir além daquilo que foi escrito. Porque é isso, se você ficar subjugando as escrituras do tipo, essa escritura é boa, isso aqui não é bom, né? Esse fulano fala isso e eu não concordo. Se você não abre para olhar com profundidade aquilo que tem, sabe aquela história do vizinho que ele olha pela janela da sua casa e começa a reclamar que a casa do vizinho está suja? E aí ele não se toca que quem está suja é a janela dele, não é a casa do vizinho? É essa ignorância, né, que a gente precisa despertar. A gente precisa parar de ficar fundamentando e levantar bandeiras. Qual é a nossa maior briga hoje? Cada um fica levantando bandeira, né? E todo mundo acha que é certo. Ao ponto que se eu der um passo para trás e olhar para aquilo que está além de tudo isso, eu estou falando da humanidade, eu estou falando de seres humanos, eu não estou falando de partido, eu não estou falando de escrituras, mas o que a gente sempre faz, eu sempre acho que tenho que tomar um partido, né? Se eu torço para o Palmeiras, se um dia o Corinthians estiver jogando com alguém da Argentina, eu vou torcer para os argentinos. Eu não, porque eu sou palmeirense. Você entende esse lugar?
E eu tô falando uma coisa restrita do nosso país, Brasil, né? E quantas vezes a gente olha e fala assim, cara, isso aqui não é meu, isso não é da minha nacionalidade, mas que bom que eu posso ter a possibilidade de espalhar isso para o mundo, né? Então, hoje em dia, a gente vê muita negação, por exemplo, com a cultura indiana, que tem coisas que precisam reaver, a gente também entende isso, né? Castração do feminino e tudo mais, a gente sabe tudo isso. Mas, assim, eu não posso subjugar, né? Deixa eu ver o que tem de melhor. Deixa eu enaltecer o bom, o belo, o sagrado. Por que eu sempre tenho que olhar para aquilo que vai mal? Não é isso? Não é que eu não queira ver, não, eu não preciso viver como o Pequeno Príncipe, né? Achando que só olhar para a flor ali tá bom, né? Até ele saiu de lá. Não é esse lugar, né? Então a pergunta é se quanto mais eu fico nesse lugar da crítica, quanto mais eu fico nesse lugar de segregar e de tomar partido de algum lugar, como é que eu posso me aprofundar em algo além? Se eu estou preso em algo que é muito raso, eu estou preocupada em discutir que o meu tema é que o Tantra é melhor do que o Vedanta. Se eu estou presa em discutir que o Tantra é melhor do que o Vedanta, eu estou vivendo yoga raso. E eu vou entender as escrituras rasas, eu não vou me aprofundar, né? Então, nós precisamos perceber se aquilo que eu estou falando se encaixa efetivamente naquilo que eu estou percebendo além daquela escritura. Se minha imagem se encaixa naquilo que eu realmente sou. Ou seja, pergunta: minha imagem e minha essência, elas se encaixam? Se não há um olhar profundo para essa pergunta, como é que eu quero ir além de mim mesmo? Como é que eu quero dar sentido à vida? Como eu quero mudar o sistema? Como é que eu quero mudar o sistema se eu continuo fazendo a mesma coisa que o sistema faz? Segregar. Como dar sentido à vida se no meio do meu caminho há sempre uma cratera que eu chamo de medo? Porque quando eu segrego, isso aqui é e esse livro, né? Eu vou ler Jung e digo, Jung é melhor que Freud. E aí tem gente que discute isso, né? Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou fazendo uma cratera, abrindo um espaço de negação, porque eu não abro espaço para olhar. Quando eu abro espaço para negar, o que, que acontece? Eu abro o espaço maior para o medo, eu abro a cratera do medo. Então, quando eu abro espaço para o medo reinar no centro da minha existência, e o medo ele não é ruim, porque ele ajuda a gente não atravessar a rua sem olhar para os lados, mas assim, quando eu deixo o medo obstaculizar o meu caminho, ele se torna uma cratera, me impede de ver as coisas como elas são. Porque eu tô com medo, o que eu olho não é para frente, eu tô olhando para esse buraco que eu tenho, que se criou no meu caminho. E aí, olha que interessante. Quando eu estava meditando para isso, me veio uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, que às vezes o medo ele ele não é visto também. Eu quero esconder o meu medo, eu não encaro ele. E aí eu finjo um empoderamento para me sentir melhor. Um exemplo é como se você quisesse colocar, mais ou menos aí, um lençol em cima de uma pedra gigantesca, querendo esconder a pedra. Como é que você vai esconder a pedra? Então a gente finge, imagina, eu tô super bem, aí faço um trabalho de empoderamento, você fica bem naquele momento. Passa dali uma semana, você tá com aquele medo de novo, porque você não olha para o medo, você, deixa eu encarar essa pedra no meio da minha sala. Por que você me dá medo? Que medo é você? De onde vem você, medo? Ou ainda, né? Há um outro ponto. Quando esse medo é muito profundo e
Há um medo muito profundo e eu não tenho força de fazer nenhum movimento para me empoderar. Ou para liberar essas vicissitudes. Então, o que que eu faço? Eu me aproximo de pessoas que fazem isso por mim. Eu tenho medo. Ah, tô com medo de ir para lá. Será que você pode ir comigo? Inconscientemente a gente faz isso com os nossos processos. Ah, a gente, se não tem alguém para fazer esse lugar de olhar, a gente não consegue. E tem um outro ponto que ainda para mim, que eu acho que esse é o pior. Que muitas vezes a gente está com tanto medo e a gente não se dá conta disso, não encara, não olha, não deixa manifestar, e a gente vai se filiar com pessoas que estão vibrando tão medo como eu, mas que se finge ser mais forte do que o Hulk. E o que que essas pessoas normalmente fazem? Elas roubam a nossa energia, que é a nossa manifestação do medo, para elas se alimentarem, e aí a gente vai ficando cada vez mais fragilizado. Ai, meu Deus, deu para entender isso que eu tô falando? Se vocês acharem que é viagem, vocês me falam. Quantas vezes a gente olha assim, você fala assim: "Nossa, gente, por que que eu tô fazendo com essa pessoa aqui? Ou nesse grupo de família? Essa pessoa tá roubando a minha energia. De vez eu ficar bem, parece que eu fico pior", né? Então tem pessoas hoje que quer convencer todo mundo, vou dar um exemplo chulo, que se matar não é tão ruim assim. Você lembra que vamos falar de uma coisa muito grandiosa. Você lembra do caso daquele cara, eu acho que foi na Califórnia, não me lembro, que todas as pessoas se mataram porque aquele pastor falou que todo mundo deveria se matar, porque tudo é exatamente isso. Isso é no extremo, eu me alimento da sua energia, aí eu vou gerando um lugar de poder, e esse meu lugar de poder ou de voz, quantas pessoas hoje querem dar voz, né? E aí, como ela se manifesta nessa voz? Se alimentando da voz de todo mundo, né? Mas pensa isso agora num lugar muito pequeno, às vezes no nosso dia a dia, essas coisas se manifestam. Veja, se você soubesse que alguém manipula inconscientemente você para ela validar o discurso dela, será que você ficaria com essa pessoa? E nesse lugar, o que que acontece quando eu estou nesse espaço? Eu bloqueio a minha capacidade de confiança, a confiança em mim mesmo, porque eu acho que eu preciso fazer parte daquilo ali. E aí eu jogo a minha responsabilidade no outro, entende? Então, o que você precisa é operar uma grande reforma interna, operar uma obra. A tua função é operar uma obra no mundo. É como aquele exemplo muito simbólico, né? Eu liguei o ar quente, mas tá queimando até minha orelha agora. É muito simbólico aquela luva que é um conceito muito filosófico, né? Aquela mão que é só uma luva, né? Aquele desenho, que é um conceito muito filosófico, né? A luva, ela acha que ela é que move a mão, quando na verdade quem está movendo é a mão, mas a luva, ela acha que ela é que tem o poder. Olha como ela é bonita, né? Enquanto a alma ou a essência que representa a mão, é ela que faz todo o papel. Quem é a luva? A luva às vezes é a nossa persona, é o nosso ego, né? É o corpo que está revestindo a alma.
A boa luva serve a mão e não ao contrário. A boa luva serve a mão a qual ela tem que proteger e servir. Então, o corpo, ele tem que servir a alma, não ao contrário, a alma tem que ficar lá sucumbindo, quietinha, sem se manifestar. Para os indianos, tem uma coisa muito interessante, os indianos falam que tudo na vida é uma ilusão, tudo na vida é Maia. Maia é uma deusa, né? A deusa da criação. Porque tudo aquilo que passa é ilusório. As coisas são reflexos, as coisas elas são reflexos de algo muito maior do que existe. Que através disso você pode chegar naquilo que é essencial, real. Mas aí, Luciana, onde está a fé da Samanta? Essa é a minha pergunta. Onde está a fé se nós vivemos acreditando naquilo que é irreal? Aquilo que é irreal, eu acredito que é real. E aí a gente não consegue discernir em nós mesmos aquilo que é passageiro e ilusório. Veja um grande símbolo de elevação que todos nós conhecemos, que é o símbolo da cruz, que é um símbolo de fé, que pode ser interpretado de diversas maneiras. Mas a gente vai olhar hoje o símbolo da cruz com dois elementos, o elemento água e o elemento fogo, tá? A água, quando você pega um copo de água e joga, ela se esparrama, ela se torna horizontal. Ela fica na matéria. E quando ela não acender, e quando você acende uma chama, para onde a chama vai? A chama vai para verticalidade. O fogo aceso toma a sua verticalidade. E o fogo é aquilo que nos leva a compreender a nossa verdadeira essência. Se a fé está na nossa horizontalidade, na matéria, a gente vai viver uma vida rasa. E a nossa fé vai ser rasa. E essa fé é ilusória. A fé dessa horizontalidade, ela é falsa. A fé verdadeira, ela está na verticalidade da chama da vela, como a cruz, né? A cruz tem aquela haste maior, percebe que a haste maior da cruz, ela é vertical, porque ela tem que acender o corpo e o espírito. E a haste menor, que é o tamanho é menor, que é o tamanho da extensão do braço de Cristo, é menor. Então, se a nossa fé está na horizontalidade da matéria, a gente vai ver homens que se dizem ter fé e estão lutando contra os próprios valores de Deus. Que eles acham, que eles acreditam, são cheios de crenças e mais ainda, cheios de preconceitos. Aonde está a fé nesse lugar? Será que é fé? A fé pode habitar realmente alguém que seja homofóbico? E que diz ter fé e que é temente a Deus? Que fé é essa? Então, quando a minha vida estiver só pautada na horizontalidade de uma água, minha vida vai ser rasa. Como um bom prato de sopa. Extenso de conhecimento, mas nem um pouco profundo. Tem uma coisa, eu disse, eu acho que foi para o grupo de yoga, de formação, esse final de semana, que eu acho que, se eu não me engano, acho que foi Platão, conversando, né, é um diálogo, e Platão diz assim, você imagina então, se alguém se afoga no mar, e ao se afogar no mar, os crustáceos vão comendo, conchas vão parando, e de repente aquele corpo, que é um corpo, se transforma numa coisa completamente sem forma, deformado. O que ele está querendo dizer? Que a pessoa, quanto mais ela se aprofunda
na superficialidade da matéria, na horizontalidade da água, ela vai ficando sem forma, ela perde o formato de si mesma. Então, aquele que acende e mantém o fogo desta chama sempre acesa em si mesmo, jamais vai perder a qualidade da fé. Vai refletir essa chama para o mundo. Então, nós precisamos, como eu falei lá no começo, a gente precisa observar que achar que a vida não pode ser somente aquilo que eu vivo nesse mundo da matéria. O que você tem feito para mudar você mesmo? O ser humano, ele acaba lendo errado. Eu acho que eu falei isso umas 3 sessões atrás, né? Para você ver como a gente sintoniza com as questões, né? Precisamos alfabetizar a nossa consciência. O ser humano lê errado os sinais. A vida, ela conversa com a gente através dos sinais. Só que a gente não sabe ler os sinais. A gente se conecta mal com a natureza. E aí ainda a gente acha que está tudo bem. Ai, hoje não teve tempo para eu olhar para mim, né? Porque, olha, eu tive que preencher planilha, eu tive que 3 reuniões, eu tive que... Ah, santo Deus, despertemos. Porque você não vai levar isso. Não é isso. Você não veio para cá para fazer isso. Você não veio para cá para isso. Você está perdendo tempo. E aí você quer esperar o quê? Ficar velhinho lá, travado na cama, passando a vida pela sua mente e você se perguntando: cara, estava nas minhas mãos a minha mudança e eu não fiz nada. E agora eu não posso mais fazer. Porque agora as minhas chances acabaram. Tem alguém, infelizmente, tem alguém no hospital pronto para dar o último suspiro e não vai ter oportunidade de mudar a vida. E a vida está dando a todos nós, todos os dias, mais uma oportunidade. Ó, você tem mais um dia de mudar. Então, olha que simbólico, né? Se a gente olha para o mundo mineral, a gente pensa nas pedras, né? E a pedra, ela tem uma simbologia que eu falo que é uma virtude. A pedra tem a virtude da inércia. A inércia para observação, a inércia para indagações. Mas o que que a gente pega da inércia? A gente traz a preguiça, não é? Então, a gente não pega a inércia da pedra para observação, para reflexão, para o silêncio, né? Olha que simbólico isso. Deixa eu pensar. Então, pensa no vegetal, né? Na simbologia do vegetal. Toda captura e troca gasosa que acontece, não é lindo? E o que a gente pega do símbolo? A gente rouba a energia do outro. Eu só tô querendo que o outro me dê. Eu não quero ofertar nada. Enquanto o outro tá me dando, eu tô feliz. Quando eu tenho que contribuir, ai, não sei se eu quero. Acho que não serve hoje. Hoje não dá. Ao invés de ter uma troca justa e generosa, entende? Que é o que a natureza faz. Pensemos no animal. O animal tem um instinto lindo, é o instinto de sobrevivência, o instinto de aumentar a espécie. Porém, os animais têm uma coisa que nós estamos deixando de ter: trabalho em comunidade e ajudar o outro da mesma espécie. Vocês já viram isso?
Outro dia eu vi a cena de um cervinho tomando uma água e um jacaré veio. Pegou aquele filhote. Todos os outros cervos que estavam distantes correram em cima do jacaré e começaram a bater no jacaré. O jacaré se rendeu e depois de muito lutar, teve que soltar e o cervinho saiu correndo. A gente perdeu esse lugar de salvar a nossa espécie. A gente está pouco se lixando para o nosso vizinho. Se você não pensa como eu penso, você não é igual a eu. Se você... Olha que coisa doida. E o que a gente pegou? O que a gente tomou como verdade? A gente age por cima de instintos irracionais, sem o menor pudor. Eu passo em cima de você e não estou nem aí. E aí quando chega, quando a gente faz esse vislumbre, né? E vai chegando naquilo que é humano, a gente já se preencheu de tantos símbolos distorcidos que quando a gente chega um pouquinho do ser humano que nós nos tornamos, nós já estamos tão deformados que não deixamos ver, fluir as virtudes da nossa própria espécie. Quando nos aproximamos daquilo que somos, também nos aproximamos do grande mistério da vida. Do grande mistério da sua vida. Do grande mistério daquilo que você veio fazer no planeta Terra. O que a vida espera de você? Vamos voltar lá no símbolo. Vamos voltar naquela palavra grande lá. Semiologia. Qual é o seu símbolo? Que símbolo é você no mundo? Símbolo que nos refere àquilo que liga os mundos. Veja o símbolo das pirâmides, já que a gente falou dela no começo. Nós aqui sabemos muito a importância da história da criação das pirâmides. Nós sabemos o conceito mitológico. Nós também, alguns sabem do conceito da função vibracional das pirâmides para a Terra. Agora, imagina se a gente começa a não dar mais valor a isso. A gente não dá mais valor a isso. E isso começa a se perder. E alguém olha para a pirâmide de uma nova geração que vai chegar e não dá valor para aquilo. E imagina, o que será? Por que essas pessoas criaram essas pirâmides? Ah, então uma geração de, sei lá, 100 anos mais para frente da gente, olha a pirâmide e pensa, acho que aqui devia ser um escorregador. Olha, deve ser um escorregador, coloca aqui e escorrega. Ele ia achar que aquilo era meramente um parque de diversão. Não ia atribuir o real valor das pirâmides. Precisamos conhecer os nossos atributos básicos e ir além disso, porque senão vamos nos confundir com a nossa vida como um parque de diversão. A gente vai, então se tem aventura, tô junto. É para entorpecer, para encher a cara? Tô junto. O meu corpo vira um parque de diversão. Então, para que serve as suas pernas? Só para te levar para o mercado, para o trabalho? Será que é só isso? Será que as suas pernas também pode ser que elas te sirvam para levar você para a estrada correta? Será? Qual é a simbologia que eu sou? Qual é o valor que eu estou dando à minha vida?
Não confunda a sua vida com parque de diversão. Se você acha que a sua vida, e tem pessoas que são assim, elas procuram muito, você percebe isso, se é esporte radical, vamos beber junto, tudo que, tudo que leva para esse lugar. E aí, como dizem os hindus, não existe nada na vida que seja coincidência. Tudo tem uma razão de ser. Até todos os acontecimentos da sua vida, exatamente como eles foram, são símbolos que têm que ser decifrados. Vou trazer uma coisa muito simbólica que está me vindo hoje. Eu atendi uma paciente de manhã, eu não posso contar tudo, mas eu quero só contar esse trecho. E aí a gente estava atendendo pelo Zoom, e de repente o celular, a Siri liga sozinha e diz assim: você tem uma opção, segue por essa estrada X. Eu fui para a sessão agora. Eu disse, calma, a Siri está dizendo para você. O universo está gritando. Por que não estou escutando? A Siri diz, você tem uma... a Siri diz assim, você tem uma opção. Segue pela estrada, e deu o nome de uma estrada, não me lembro, porque ela estava no interior. Segue por essa estrada. Não dá para ser coincidência. Por que o celular liga sozinho se ela está falando no computador? Ela não está mexendo no celular. E ainda me dá deu uma direção. A gente não escuta, mas de verdade, toda a nossa história, se a gente começar a anotar as coisas do nosso dia, no final do dia, no dia seguinte, você vai falar, olha a vida conversando comigo, eu sei para onde eu tenho que ir. Agora, isso é um mapa. Se eu não sei ler o mapa não é o território, né? Mapa não é o território. Mas se eu não sei ler o mapa, como é que eu sei para onde eu vou? Eu não sei ler o mapa. E aí eu fico rodando em círculo, sabe cachorro atrás do rabo? A vida quer te levar para um lugar de bem-aventurança. Sempre, sempre. Mas eu preciso ler essa trajetória que me leve até esse lugar. A Laís tá pedindo para entrar, acho que você não tá. Acho não que ela viu. caiu. Acho que ela caiu. Ai, coitada. Ai, estava minimizado. Eu coloquei minimizar aqui. Desculpa. Oh, caramba. Faz sentido isso, meus amores? A Teca fez joia. Então é isso. O que devemos fazer? Pergunta. O que devemos fazer para alcançar a plenitude humana? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Então lembra, a linguagem da vida são os símbolos, os sinais. Mas se eu não paro para estudar e me aprofundar, eu vou viver uma vida ordinária. Sem me atentar que a todo momento eu estou perdendo mais de mim mesma. Não é importante olhar para isso? Então é quando a gente começa assim, a gente quer aprender uma língua, né? Vou aprender francês. Eu preciso me dedicar, não precisa? Você não precisa sentar, você precisa estudar. Aí depois tem a parte que você tem que praticar. E aí eu vou escutar um pouco, né? Vou escutar alguém falar. O que é isso? Vou escutar alguém dizer que escuta os sinais. Interessante, né? Então também vou ficar prestando atenção quando a Siri falar comigo. Né? Mais ou menos assim. Aí depois eu presto atenção que essas coisas podem acontecer comigo. E aí depois eu tenho que pôr em prática. Aí eu tenho que falar. É a linguagem da vida, é assim. A gente precisa estudar, se aprofundar. E esse hiato que a gente fala, né? Como diz aqui, que os novos universos paralelos surjam gloriosos a começar por mim. Esses novos, essa oração foi canalizada, eu não lembro por quem foi,
mas depois vocês podem procurar, chama Oração de Cocriação dos Universos Paralelos. Foi mais ou menos por volta de 2010. Esses universos paralelos estão se abrindo agora. Mas eu preciso escutar os sinais. Eu preciso me atentar a todo momento, porque senão eu vou estar perdendo mais de mim do que ganhando ou me aproximando. Então é assim, dedicação, abertura, sabe? Estudo, como diz no yoga, svadhyaya, né? Estudo sobre si mesmo. Observe a si mesmo. Será que se você se observasse trabalhando, você estaria trabalhando muito tempo? Será que se eu me observasse comendo, estaria comendo o que eu estou comendo? Será que se eu me observasse pensando naquilo que já passou, será que eu estaria fazendo, reproduzindo isso? Ai, meu Deus, é tudo que eu tenho hoje, tudo que saiu de mim. Não tenho mais nada para dar. Mas me fala, alguém sente vontade de compartilhar? Ai, Lu, eu muito. Nossa, esse tema hoje, olha, não era meu tema, mas me calou muito fundo. Porque, assim, primeiro, só um parênteses, eu acompanho o André Trigueiros, acho que vocês conhecem, de vez em quando eu faço algumas coisas. Ele é kardecista, e todo dia de manhã ele tem o Papo das 9. E esta semana ele falou coisas que é isso que você está falando. Tanto é que eu falei, meu Deus, é um sinal para mim. É um sinal para mim. Sabe, ele falou essa coisa, e uma coisa que ele também comentou, que também sempre me incomodou, e hoje você falou. Essa coisa das pessoas acharem que nós estamos aqui a passeio, né? Muita gente usa essa frase, eu vim aqui a passeio. Não, nós não viemos aqui a passeio, Lu. A gente veio aqui justamente para isso tudo que você falou, né? Para a gente se aprofundar no autoconhecimento, nessa percepção de que existe alguma coisa maior além e dentro também, né? Então, nossa, tanta coisa que você disse hoje que realmente me calou, que ele tinha dito também, essa coisa da percepção dos sinais, Lu. Isso a gente só consegue quando você faz também essa busca interior e essa coisa com algo maior, né? O que uns chamam de divino, enfim, com algo além dessa coisa física, além disso aqui tudo, né? Primeiro que tem uma coisa, a gente sabe que tem uma coisa na nossa vida que a gente tem certeza absoluta, é a morte, entendeu? O resto a gente não sabe nada. A gente não sabe se a gente vai estar vivo até a meia-noite, a gente não sabe se amanhã a gente vai perder tudo e ficar pobre, a gente não sabe se a gente vai ficar muito rico, isso a gente não sabe nada. Se vai acontecer uma tragédia, se vai acontecer alguma coisa muito boa. Agora, a morte, a gente sabe, ela vai acontecer. Hoje, ou amanhã, daqui 50 anos, ela vai acontecer. E aí é onde eu penso, o que nesse momento a gente vai levá-lo? Porque é só isso que a gente vai levar, né? Você vai levar o teu autoconhecimento, a tua busca, a tua coisa interior, é isso que você vai levar. O resto vai ficar tudo aí, né? Tudo, né? Então eu acho que às vezes a gente vai levando a vida da gente mesmo muito no dia a dia, o trabalho, os envolvimentos, mesmo relacionamentos amorosos, enfim, essas questões que você vai levando, e aí, de fato, você vai se descaracterizando, você já não sabe mais quem é você, sabe? As coisas que acontecem na tua vida tem um condão para te irritar um pouco mais, e você vai levando aquilo, entendeu? E quando você vai ver, quando você usou a palavra que a gente vai se deformando, é uma verdade, sabe? Você vai se deformando, você já não sabe mais quem é você. Quando eu digo quem é você, é a tua essência. Você não sabe a mão, né? Tem a luva ali, então só a luva importa,
você esquece que ali tem uma mão, né? E você vai se perdendo no meio disso tudo, Lu, sabe? Então, gente, é difícil o negócio. Mas me chegou uma frase que, assim, a gente atrai aquilo que a gente dá valor. A gente atrai aquilo que a gente dá valor. Então, eu dou muito valor a esse lugar do autoconhecimento, a esse lugar da observação. Então, o que que o universo me faz? O universo me traz desafios, mas ele me traz momentos que fala assim, ó, é o momento de você ficar quieto. Eu te dou possibilidades para isso, né? Como que ele me traz possibilidades? De diversas maneiras. Do tipo, eu acho que eu preciso... vou dar um exemplo que eu sempre falo para vocês, a primeira vez que eu fui para a Índia, que eu não tinha um puto e o dinheiro apareceu, e eu dizia, eu preciso experienciar aquilo, eu preciso ir para esse lugar. E zilhões de outra coisa. Puxa, sei lá, eu estava aqui e falei assim, nossa, quero fazer esse curso e tal, de repente, putz, o dinheiro pintou, eu falei, nossa, então eu tenho que investir. É isso, eu não vou pegar esse dinheiro e falar, vou comprar qualquer coisinha. Nossa, se chegou, é isso que eu tenho que fazer. Então, assim, é perceber os investimentos internos que a vida traz, os valores que a gente traz, porque se o valor, né, se o valor da minha vida for ter roupa, o universo vai me dar possibilidades, eu tenho certeza, de comprar mais roupas, e é isso. E tá tudo bem, porque a energia da abundância, ela não faz julgamento, a energia da abundância, ela é livre. Não, mas aí não, eu concordo com você, só que aí, esse seu exemplo que você colocou, então eu quero roupa, o universo vai me dar um monte de roupa, porque é isso que eu busco. Só que aí, Lu, um dia eu vou morrer e essas roupas todas vão ficar aí. Entendeu? Sim! Eu acho que quando a gente busca coisas, a gente não pode buscar só essas coisas que são ligadas aqui, né? Ligada à matéria. É o que eu falo, gente, é muito bom ter casa bonita, ter roupa bonita, ter um bom carro, é tudo muito bom, é tudo muito bom. Mentira quem fala que não gosta disso. Só que eu acho que as nossas buscas têm que ser além, sabe? A busca, além de ser para dentro, né? Que, inclusive, você já disse isso, e muitas outras pessoas eu já ouvi falar isso, que a gente busca tanto Deus lá fora e ele está aqui dentro, né? Deus está dentro, né? Mas nem todo mundo tem essa consciência, né, Tequinha? Poucas pessoas têm essa consciência de sair dessa coisa da água, né? Da horizontalidade, da materialidade e tomar uma verticalidade. O ponto central é você viver uma vida vertical dentro da horizontalidade. Né? Eu consigo aproximar os mundos, eu consigo aproximar o céu e a terra num universo em mim, né? O que acontece é que a pessoa está vivendo só no mundo da matéria, né? Ou também aqueles monges que vivem só no mundo da espiritualidade, eles não sabem nem o que estão acontecendo, estão nos polos, no mesmo polo, polos opostos do mesmo ponto, né? Então, eu acho que é a aproximação dos universos, né? E eu sempre falo uma coisa assim, quando a gente toma o nosso lugar, Teca, que fala assim, nossa, isso aqui é o meu lugar. Quando a gente toma o nosso lugar, esse lugar da materialidade, que você diz, é bom ter uma casa boa, é bom ter um carro, é bom ter uma roupa, é lógico, a gente está vivendo na Terra, a gente não pode negar isso. Os indianos dizem muito isso, né? Só que quando a gente está fazendo aquilo que a gente veio, essas coisas, elas chegam sem a gente fazer o mínimo esforço. A gente não faz esforço. A gente só está fazendo aquilo que a gente tem que fazer. E de repente, aconteceu. Ganhei isso aqui. Consegui fazer isso aqui. São facilidades que a vida dá para você continuar avançando. Né? Porque é difícil caminhar com tênis apertado. É como se a gente fica o tempo todo, a gente pega aquele sapatinho de criança e tá querendo enfiar no pé de adulto. E a vida tá querendo te dar um tênis incrível para você caminhar, com tipo Nike Shox, nem sei se existe isso, né? Tipo várias molinhas, dando um tênis
bacana para você correr e você está querendo enfiar um sapato velho, né? Então, esse lugar é o lugar que atrela a uma abundância livre, né? E não limitada. Ah, muito bom, Samantha. Alguma pergunta do tema? Tudo ok? Ou podemos meditar? Não, Lu, muita gratidão. Eu acho que era bem isso mesmo, né? O medo nesse lugar, né? Que impede a gente de ver a nossa verdade, nossa essência, né? Quando a gente vive nessa vibração, sem perceber, né? Muitas vezes a gente não consegue olhar a nossa potencialidade, né? Sim. Vou dar uma dica agora. Então, para você, uma dica de técnica de terapia, assim, que a gente faz. Essas técnicas de terapia é como se fosse uma hipnose, mas o que é uma hipnose? Você tem que entrar no estado, sair do estado de consciência, entrar no subconsciente, e você tem que acessar o medo em você. Porque às vezes é isso, você colocou o medo como um grande gigante na tua vida, e na verdade, ele é só uma criança. E eu preciso trazer o medo para um lugar diferente da minha vida. É como a pedra, não dá para colocar, né? Se eu olho só para a pedra e fico tentando esconder essa pedra, eu não tenho saída para esse lugar, né? Então eu tenho que fazer visualização, eu tenho que conversar com esse medo, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que trazer uma história, de perguntar, como se fosse uma meditação mesmo. Entra nesse estado, vai entrando nesse estado, até num estado quase de relaxamento profundo. Nesse ponto, você acessa esses lugares. E esse lugar não é um lugar da racionalidade, é um lugar onde todas as coisas curam e se transformam. Então, quando você tem uma dor, entra nessa dor, nesse lugar, como se fosse meditar. Nesse lugar você tira. É como se a gente tivesse uma criança nossa, ela tá com medo e assustada, porque vou dar, sei lá, vou trazer uma história ilusória. Vamos imaginar que eu, aos 6 anos de idade, eu sofri um susto muito grande. E aí eu fico sempre com medo das coisas. Essa criança de 6 anos, ela tá presa naquela história. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar e eu tenho que relaxar, eu tenho que entrar num estado mais entrar no estado de uma consciência mais sutil, né? Estados mais saindo do alfa para o beta, entrando num estado sutil e acessar. Eu vou visualizar entrando exatamente naquela cena e eu vou tirar aquela criança de lá. Quando eu faço esse movimento, eu curo. Então, observa assim, aonde está o meu medo? O meu medo está na falta de não ter dinheiro? Então, eu vou lá. Que momento da minha vida? Eu tenho que ir lá no início que eu adquiri esse medo. Não adianta eu tirar o medo agora, eu tenho que voltar no medo lá atrás, né? Nessas memórias, estagnar essas memórias para eu conseguir caminhar diferente, porque senão o meu futuro vai ser igual o medo do meu passado, não vai mudar. Tá bem? Então vamos lá, olhos fechados. Vai inspirando profundo, soltando o ar bem devagar. E à medida que você solta o ar, visualize uma espiral de luz dourada que vai subindo pela planta dos seus pés, pelas suas pernas. Esse espiral vai subindo na luz dourada, vai tomando seu quadril, seu tronco, até o topo da sua cabeça. E você se vê dentro da sua vida. Todos os símbolos da sua vida passando. Você está num eixo, mas você vê símbolos da sua vida passando. Cenas, situações, objetos, falas. E à medida que esses símbolos vão passando, é
como se você tomasse mais consciência disso. É como se cada símbolo, nessa ordem, vai trazendo uma história para você. Que símbolos são esses? O que eles querem lhe dizer? Nesse lugar, é como o eco da vida, que agora ressoa em você. É como se a vida ecoasse em você, emitindo informações importantes para a sua própria trajetória. Vai inspirando profundo e visualize esse espiral descendo agora pela sua cabeça, seu tronco e pés. E tudo que você precisa saber vai chegar através do seu sonho hoje. Inspira profundo. Solta o ar devagar. Trazendo as mãos à frente do peito, os olhos fechados. Agradecendo esse momento. Abrindo espaço para que as mensagens cheguem através dos nossos sonhos. Do ponto de luz da mente de Deus, que flua a luz da mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens e que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Namastê. Muito bom. A dica para o exercício de amanhã. Quando você sonhar, se você sonhar, quer dizer, você vai sonhar, mas antes de você dormir, você vai dizer assim: eu vou sonhar e ao acordar eu vou lembrar. E aí quando você acordar, não sai da cama de supetão. Se você não é de escrever, pega o celular e manda uma mensagem para você mesmo. Como foi o sonho? Espera o dia. Fica no dia observando o que esse sonho tem para te dizer. No final do dia, você vai fazer uma coisa que chama completude. Você vai completar o sonho. Vou dar um exemplo. Sei lá, eu visualizei que alguém vinha e dizia assim para mim: você não pode mais fazer isso, tá bom? Aí eu vou ficar observando o meu dia. No final do dia, eu vou fechar os olhos, eu vou completar o sonho como? Você vai visualizar o sonho, vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, estou dando exemplo desse sonho que eu inventei. Eu posso tudo o que eu quero. E você não está mais no meu caminho. Vou dar esse exemplo. Você vai completar o sonho. Se é um sonho bem-aventurado, você viu, você
Você completa o sonho. Nossa, eu me vi numa praia tranquila, nossa, feliz, contente, e a pessoa que eu amo do meu lado. Tá? Você vai completar o sonho, você vai trazer a completude que chama, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Se você não conseguir decifrar o sonho. Um beijo grande, ótima noite. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Tchau, meninas. Eu agradeço. Obrigada, Lu. Boa noite, Beijo. meninas. Beijo, Obrigada, menina. boa noite. Tchau, boa noite.